eu via, né, como dois seres angelicais, e eles conversavam comigo. E aí um dia eles chegaram e falaram assim para mim: nós vamos parar de nos apresentar para você assim, porque eu via assim, né? Era muito assim. Mas você vai nos ouvir, porque você precisa crescer e aprender muitas coisas. E depois de um tempo nós voltaremos nesta forma. E aí eu comecei a chorar muito. E eu disse: não, vocês vão embora, vão para onde? Porque para mim era como ver minha mãe, meu pai, meus irmãos. Era normal para mim. Eu não percebia que só eu estava os vendo. Você via e E escutava escutava, assim, como eu eles. estou conversando contigo. Eles faziam parte, né? E aí, quando eles falaram, sim, isso é necessário. E aí eles desligaram algo e ficou como uma televisão, aquelas antigas, fora do ar, fazendo... né? E aí eu chorava muito, muito, muito. No dia seguinte, isso foi no final de dia, eu já estava indo dormir, eu lembro que era noite, assim. De manhã eu levantei meio triste, porque, né, não sabia muito bem o que era aquilo. E de repente eu fui brincar, como criança, eu tinha 5 anos. Eu fui brincar e eu caí. Arranhei o joelho e eu escutei. Veio assim, disse assim: não corra assim. Sempre que você corre neste lugar, você cai e se machuca. Eu falei: vocês voltaram? Sim, nós nunca iremos embora. Só que você vai se comunicar conosco de um jeito diferente. Então eu falei: tá bom, pronto. Eu fiquei muito feliz, muito feliz. E assim vem todo o processo, né? Tem muitas histórias, mas essa é uma história que é muito linda no meu coração. E aí, dentro desse processo, o que eu via, o que eu sentia, eu venho de origem evangélica. Então ela traz, dentro da igreja, eu aprendi muito que o Espírito Santo de Deus fala. Isso. As profecias, a questão de receber, como que a pessoa recebe a informação, né? Então, os dons do Espírito Santo, e eu acreditava então que, sim, tinha os dons do Espírito Santo, né? Mas tinha algo que às vezes me incomodava, mesmo quando criança, porque eu sempre tive um cabelo muito comprido, era muito comprido meu cabelo. E como eu tinha uma facilidade de conectar, as pessoas às vezes achavam que por eu ter o cabelo comprido fazia isso. E as pessoas queriam tocar no meu cabelo. Uau! Posso tocar? E se eu tocar, Deus vai falar comigo. E aquilo eu dizia: não é assim que acontece. Que idade você tinha nessa época? Ah, uns 8, 9, Pequena. 10 anos. E isso aconteceu muito. E eu ia, nesse período, eu era muito chamada no hospital para fazer oração pelas pessoas. Então, é um hospital, cidade pequena. Muitas das vezes a enfermeira vinha até a nossa casa para me chamar para eu ir no hospital fazer oração pelas pessoas. E eu sabia quando a pessoa ela ia ganhar alta e sabia quando ela ia partir. Eu sabia. E eu fazia a oração. Então, isso sempre foi muito forte. E sim, coração aberto para receber. Mas eu sabia que tinha algo mais que eu queria entender. E aí isso foi surgindo, e aí vieram muitos processos bem fortes, né? Que é um tema para um outro momento, a gente pode até abordar, mas vieram processos muito fortes. E eu comecei a procurar em diversas formas, diversas religiões, procurar na ajuda médica mesmo, porque aquilo abriu demais e chegou um ponto que eu ouvia tudo o que todos falavam, eu sentia cheiros, eu sentia tudo, ficou extremamente aflorado. Estava com o que a gente chama de leitura de campo completamente aberta. Muito aberta. Muito, muito, muito. E aí eu comecei a procurar ajuda e assim, passei por exorcismo, né, fui exorcizada, passei por diversas questões assim, em diversas frentes religiosas. Perdão E até aí, falar, eles fazem o exorcismo, o problema não era tirar os que estavam ali, era que voltava tudo de novo, outros, né? Você tinha o campo mas aberto para se comunicar. a questão é que a leitura do exorcismo estava errada. Não era Não questão para era. exorcismo, Não era era, porque assim, comunicação. como eu recebi a informação, e nesse período estava muito forte, então você vai entender bem isso. Era sentar, você senta e você vai fazer uma oração, uma reza por mim. Aí eu olho para você, e aí eu digo assim: tudo bem, eu estava nesse nível. Você vai orar por mim. Eu aceito e recebo do fundo do meu coração, porque eu sou muito aberta, né, a essa questão assim, com carinho. Mas antes eu preciso te contar o que está acontecendo na sua vida. Maravilhoso.